Segunda-feira, véspera de carnaval. A festa, que é uma marca do país, inclusive atraía milhares de turistas, este ano basicamente não existiu. Por causa da pandemia, em vez de ponto facultativo ou folga, muita gente está trabalhando. O país parava e o carnaval era o feriadão da folia. Só que este ano, na maioria das capitais, os governadores e os prefeitos suspenderam a folga, inclusive em estados carnavalescos por tradição, como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Sem a folia dos blocos e o desfile das escolas de samba, a segunda e a terça de carnaval de 2021 são dias de trabalho. Por causa da pandemia, 21 estados cancelaram o ponto facultativo. Muitas empresas e órgãos públicos vão funcionar normalmente. Aqui no Distrito Federal, o governo manteve a folga dos servidores, mas baixou um decreto proibindo aglomeração até o dia 21 deste mês. E quem descumprir pode pagar multa de R$20 mil. No Judiciário também não terá expediente, com exceção dos tribunais de estados como Ceará, Mato Grosso, São Paulo e Bahia. Aqui no STF, o trabalho volta na quarta-feira de cinzas, às 8 da manhã. Como o Judiciário não está uniformizado com relação ao feriado, nós resolvemos antecipar os prazos de segunda e terça-feira para a gente conseguir fazer o feriado. E as publicações que estiverem saindo, a gente vai compensar a partir de quarta-feira à tarde. Nas empresas privadas, a decisão de liberar o trabalhador é individual de cada patrão. E a gente continua neste assunto agora, conversando ao vivo com o advogado Felipe Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite e poder contribuir um pouquinho aí nesse feriado de carnaval. Bom, feriado de carnaval, ponto facultativo, vou pegar a deixa do senhor, o que é, afinal? Do ponto de vista jurídico da legislação trabalhista, é folga, não é? Em virtude da pandemia tivemos mudanças? É verdade. Na realidade, o carnaval, ele sempre foi um ponto facultativo, né? A própria CLT não traz uma previsão acerca do ponto facultativo. Então, a gente tem que, inicialmente, diferenciar o que é feriado e o que é ponto facultativo. Os feriados nacionais são aqueles delimitados principalmente pelo governo federal, né? Aliás, exclusivamente pelo governo federal, normalmente através de decretos. Então, a União já publicou quais são esses feriados que têm validade em todo o território nacional. O ponto facultativo, diferentemente do feriado, o próprio nome já diz, ele é facultativo. Então, isso quer dizer que, do ponto de vista laboral trabalhista, o empregado, o funcionário, ele pode trabalhar a depender daquilo que for alinhado entre ele, ou seja, o obreiro e o empregador. A gente sabe que em várias regiões do Brasil, o ponto facultativo, inclusive, os pontos facultativos, assim melhor dizendo, foram suspensos em decorrência da pandemia e até mesmo para que esses efeitos, né, de luta contra a Covid-19 sejam, de fato, instrumentalizados com sucesso. Em Brasília, o governador Ibanez manteve, mas em tantas outras regiões, como na próprio Rio de Janeiro, esse ponto facultativo foi suspenso na segunda-feira, tendo sido mantido na terça-feira. Ou seja, o ponto facultativo permite, sim, que o funcionário trabalhe a depender desse alinhamento que é feito com entre o empregador e o empregado. E aquele estado que manteve o ponto facultativo, como é que fica a situação dos trabalhadores que são funcionários de empresas privadas? A configuração muda? Não muda, né? Nunca mudou, na realidade. Sempre foi uma praxe de todas das 27 unidades federativas. O que isso quer dizer? Se o empregador não dispensar o funcionário, o empregado, ele tem que trabalhar, né? Isso não tem uma previsão legal que defenda o trabalhador nesse sentido. Então, ou isso pode ser alinhado numa convenção coletiva de trabalho ou num acordo entre o empregado e o empregador. O que a gente vem entendendo, e até eu acho que qualquer colega que atua na área empresarial trabalhista, é que o ambiente organizacional ele acaba sendo atingido por uma decisão do empregador. Ou seja, como o nosso país é um país que gosta da festa, né, do carnaval,
e criou-se uma praxe dessa dispensa do funcionário nesse lapso temporal, né? Mas se o empregador decidir que o empregado seja dispensado, ele pode simplesmente exigir uma compensação de horas. Ou ele pode descontar do salário, ou ele pode simplesmente se valer do banco de horas, né, para que o empregado compense esse período que ele teve o afastamento nesse período de carnaval. O senhor falou, é bem cultural, é muito comum, né, aquelas escalas de carnaval, Natal, Ano Novo, se bem que Natal e Ano Novo são feriados nacionais, né? Fazendo a diferenciação agora, o que o trabalhador tem direito de receber naqueles feriados, sim, que são ali de acordo com o governo federal, com o calendário nacional? Na realidade, são feriados nacionais aqueles delimitados pelo governo federal no calendário nacional. Se esse trabalhador efetivamente laborar nesses feriados nacionais, aí ele vai ter o direito de receber em dobro aquilo que ele receberia no dia normal. Agora, é importante salientar que o artigo 70 da CLT proíbe expressamente o trabalho em feriados nacionais, lógico, contendo aí as exceções, como a gente bem sabe. Então, esses segmentos que trabalham, como, por exemplo, hospitais, né, a praxe que já exige o trabalho em sábado, domingo e feriados, aí continua normalmente. Agora, se o trabalhador excepcionalmente tiver que trabalhar num feriado, ou até mesmo no sábado ou no domingo, no feriado especificamente, ele acaba tendo o direito de receber em dobro a verba que ele receberia no dia normal. Então, é sempre se atentar a isso. E também se atentar às regras das convenções coletivas de trabalho aplicáveis a cada uma dessas categorias, né, que contemplam aí e integram a legislação, a normatização que regulamenta a relação entre o empregado e o empregador. Ok, dado o recado, ótimo trabalho para o senhor nessa segunda-feira de muito trabalho. Obrigado. Sim, segunda e terça, sem ponto facultativo em várias regiões do país. Boa tarde mais uma vez. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado.